Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em João 5. João 5. Vai nos dizer o paralítico de Betesdas. Aleluia. Amém? Amém. Todos encontraram? Vou esperar todo mundo encontrar. Pra gente. É João 5. João 5. João. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Todos encontraram? Amém. Vai nos dizer assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesdas, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nessa passagem que a gente vê, né, que Jesus estava caminhando em Jerusalém e ele chega num certo ponto onde havia um poço que tinha uma cura. E ali, todo dia, né, o anjo descia e curava pessoas, né, de várias enfermidades, né. Só que ali tinha um homem que há mais de 38 anos que ele estava enfermo. 38 anos ele se encontrava ali paralítico, ele não andava, né. E ali quando Jesus se encontra com ele, Jesus pergunta para ele, né, queres ficar sã? E ele começa a dizer, né, o porquê, né. O Senhor perguntou, queres ficar sã? De vez dele falar sim, não, né, ele foi contar a história, gesticular, né, o porquê dele ainda estar ali, que não tinha quem levasse ele, né. Ele meio que se vitimizou durante aquela pergunta, né. O Senhor não perguntou há quanto tempo, o porquê que ele estava ali, né. Ele perguntou apenas se ele queria ficar sã. O simples fato era só ele dizer sim, eu quero ficar sã. E muitas das vezes a gente se encontra nesse estado, né. Jesus nos faz uma pergunta e a gente vem com várias outras, como que eu posso dizer, questionamento, outras respostas que não tem nada a ver com a pergunta que o Senhor nos faz, né. Com até mesmo desculpas, né, para que possamos alcançar uma cura, que possamos alcançar algo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, ou através das nossas vidas a gente sempre tem uma desculpa, né? Assim como esse homem. 38 anos ali, que ele se encontrava enfermo, na primeira oportunidade que alguém pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele vai, quer e acha, responde com outra coisa, nada a ver, né? E assim não é diferente a gente. Mas aqui Jesus pega e fala para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Naquela mesma da hora, depois que o Senhor ouviu, né, toda aquela explicação, o Senhor simplesmente fala para ele, né, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai, você está curado, né? E aqui a gente vê que aquele homem vai. Só que naquele dia, era um dia de sábado, a qual ali aqueles sacerdotes, aquele povo não curava, não fazia nada, né? Porque para eles era um dia de adoração, né? Nada poderia fazer. E ali eles questionam, né? Quando vê ele andando com aquela cama, né? Para cima, e disser que não agradecer, porque como a gente vê em outras passagens, quando alguém era curado, essas pessoas tinham um ritual de ir até o templo
e ofereceu uma oferta, né? Por conta daquela cura que aconteceu, né? Ali em agradecimento por conta daquilo. E ali ele sai, né, daquele lugar, imagino que ele foi para lá pro templo, né? Agradecer ao Senhor pelaquela cura, apresentar, né, a sua oferta, né? E ali aquele povo começa a procurar, né? Quem foi que o curou, quem foi que o mandou o levantar, né? Porque não era dia de levantar. Muitas das vezes eu imagino que as pessoas eram curadas ali e tinha que esperar o outro dia, né? Para poder sair daquela enfermidade. Imagine, 38 anos separado ali, você recebe uma cura e você ainda tem que continuar mais um dia ali para poder ir. E não, Jesus só mandou, vai e anda. Toma o teu leito e anda. E não é diferente da gente. Muitas das vezes o Senhor nos cura, nos liberta, nos dá uma direção e manda a gente andar. Andar, vai e anda, prossiga, vai de frente, não importa. Aqui a gente viu que veio duas pessoas para paralisar ele, né? Impedir que ele continuasse, né? Mas ele disse, o homem que me curou mandou eu ir. E ele prosseguiu. E não vai ser diferente da gente no nosso caminhada. Amém. Jesus vai nos curar, vai nos dar algo, vai nos direcionar algo, mas vai vir pessoas que vão tentar nos parar. E a gente tem que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Vai, anda, continua, prossiga. Não importa, vai vindo um lado, vai vindo outro, mas continua. A gente tem que ouvir a voz do Senhor. A gente tem que fazer a vontade do Senhor, o que Ele nos disse, o que Ele nos falou, e sempre prosseguir. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. E, aleluia, Jesus, glória a Deus. No versículo 14, vai nos dizer assim, 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão naquele lugar, pois havia uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está sã. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curava. Aleluia. Aqui é uma parte interessante, né? Como eu disse, né? Imagino eu que ele foi para o templo oferecer a oferta de gratidão pela sua cura, né? E ali Jesus o encontrou mais uma vez. Engraçado isso, né? Em outras passagens a gente não vê, né, esses encontros. Mas aqui o Senhor o encontrou. Ele ali, naquele lugar do templo, Jesus diz a ele, eis que já estás sã, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. O que é que a gente entende com isso? Que aquele homem estava paralítico 38 anos por conta de um pecado. Por quê? Se ele não estivesse paralítico por conta desse pecado, Jesus não tinha falado para ele, né? Eis que já está sã, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E aí eu fiquei me questionando. Falei, Senhor, mas por que o Senhor falou para ele não pecar mais? Porque muitos nos conhecem por fora, mas Jesus, Deus, Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. E eu fiquei imaginando naquela situação, que aquele homem, ele foi curado, o teu físico. Mas e o teu coração e a tua mente? Será que tinha sido curado também? Porque se ele tivesse sido curado, Jesus não tinha encontrado novamente e tinha dito para ele ir não pecar mais. Por quê? Porque o Senhor com certeza sabia o que se passava naquela mente, naquele coração. De certo, ele já estava imaginando em algo, né, de voltar da onde o Senhor tirou ele, né? Porque foram 38 anos ali naquele poço, naquele lugar de enfermidade, naquele lugar que eu imagino que não é algo que ninguém de nós quer passar. E eu fiquei me pensando nisso e me questionando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas ela é enferma, de vez de agradecer a Deus, de continuar a sua vida. Mas muitas das vezes a gente estamos enfermos espiritualmente e a gente não percebe. Jesus veio nos dar uma cura, manda a gente ir, prosseguir e avante, e no meio da estrada a gente para e olha para trás, né? E quer voltar para trás aonde Jesus nos tirou. Porque muitas das vezes a gente tem se apegado às coisas lá. Quando a gente nasce de novo, o certo é a gente esquecer todas as coisas, assim como Jesus faz, né? Leva-nos ali, joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas muitas das vezes a gente está tão apegado nas coisas que ficou, que a gente quer voltar. E a gente até às vezes pensa, nossa, mas lá era melhor assim. Eu estava enfermo, mas eu tinha isso e tinha aquilo. Imagino eu que ele pensou, nossa, eu estava enfermo ali, mas eu tinha
alguém que trazia uma comida, alguém que fazia isso, fazia aquilo, né? Ele simplesmente já tinha se entregado àquela vida, né? Porque se ele não tivesse entregado, ele não ia questionar na hora que o Senhor pergunta que ele queria ser curado, né? E não é diferente da gente. Muitas das vezes a gente está tão apegado às coisas que passaram, que muitas das vezes a gente olha para trás e quer voltar. Mas o Senhor nos fala, prossiga, vai adiante, vai, caminha, anda, pega o teu leite e anda, levanta-te e segue. E a gente quer voltar, a gente está com a nossa mente e nosso coração presa lá atrás. E eu fiquei me questionando por isso, né? E fiz relembrar que a gente não é diferente. Quantas vezes a gente não está aprisionado em pequenas coisas que tem impedido Deus de operar nas nossas vidas? Do milagre dele acontecer. Muitas das vezes a enfermidade nossa, como eu disse, não é no corpo, né? Não é no físico, mas sim no espiritual. Quantas pessoas não têm quantos anos de conhecimento ao Senhor e estão presos, né? Estão paralíticos. Não paralítico físico, mas espiritualmente, que é pior. Porque aquele que está paralítico espiritualmente atrapalha totalmente a vida dele. Muitas das vezes a cegueira. A cegueira em si não é a cegueira carnal, mas sim espiritual. Quantas coisas que a gente não está certo, que a gente não consegue ver, né? Porque estamos ali envolvidos nas coisas que passaram. Jesus nos manda prosseguir, mas a gente quer continuar naquele mesmo jeito, naquela mesma mermice, com aqueles mesmos atos, com as coisas que a gente fazia. E não é assim. Quando Jesus traz uma cura, quando a gente conhece, a gente deve entregar para Ele de corpo e mente, de coração, entregar totalmente, esquecer as coisas, pedir para que Ele verdadeiramente nos liberte, porque até então somente Jesus conhece a nossa mente e o nosso coração, somente Ele. Talvez a gente pode vestir uma capa, vir aqui e mostrar uma coisa, mas o Senhor Ele conhece o que se passa na minha mente e na tua. A gente não esconde nada dele, né? Então a gente aprende com isso que o quê? Muitas das vezes é necessário a gente largar tudo e pedir para o Senhor: Jesus, eu não preciso de uma cura carnal, mas eu preciso de uma cura espiritual. Porque todo dia é necessário que a gente peça para o Senhor que Ele nos liberta, que Ele nos cura. Porque somente o Senhor tem o poder de nos curar. Espiritualmente, carnalmente, seja qual é a cura que a gente necessita. E espiritualmente é somente Ele. É somente o Senhor para fazer nas nossas vidas, nos libertar. Se precisamos de uma libertação, é clamar, porque o Senhor está aí. Ele está aí, só espera a gente ir até Ele, né? Não por desculpas, né? Todo dia Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer ser curado? E muitas das vezes a gente quer ser curado, mas a gente tem as nossas limitações. Ah, mas eu quero ser curada, mas ainda tem isso, mas tem aquilo, tem isso. E Jesus fica lá: minha filha, tu está curada, vai, anda, prossiga, faça o que eu te coloquei para fazer, vai. Vai vir as pessoas para te paralisar? Claro que vai, mas continua, seja grato. Entra assim no templo e oferte com alegria, agradeça com alegria, não deixe que a tua mente e teu coração te contamine, porque a mente e o nosso coração está sempre cheia, está sempre evoluindo, ela que absorve tudo, né? A gente ouve com os ouvidos, mas entra na mente e penetra, impetrina no nosso coração. Tem coisas que a gente deixa entrar, que não tem como mais sair se não for Deus para tirar. Se a gente não clamar, Jesus tira, limpa, purifica. Aleluia. E é algo que a gente tem que pedir todo dia, uma libertação dos nossos pecados ocultos. Não adianta a gente falar: ah, mas eu não tenho pecado, eu não tenho pecado oculto. Todo dia a gente necessita de uma libertação, todo dia, que não seja não com a nossa carne, mas tem coisas pequenas que pra gente acha que é pequena, mas tem impedido, né, o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Deus. Como foi dito aqui pela passada, o abençoado do celular. Tantas coisas que a gente não vê ali, né? E muitas das vezes a gente olha e pensa que não é nada. Mas a palavra nos ensina, né? A gente olhou uma vez, ok? Mas olhou a segunda vez e desejou, a gente já pecou. Às vezes a gente não precisa falar nada, só da gente olhar, a gente já está pecando. Olha o quanto que isso é sério. E muitas das vezes a gente pensa que está tudo bem. Aí começa a morrer, começa a se paralisar, começa a vir as enfermidades. Não digo nem as carnal, porque essa daí é de mente, todo mundo vê, né? Mas a espiritual, que somente Jesus pode curar. E a gente a pessoa continua ali paralisada naquilo e pensa que está tudo bem. E o Senhor está lá perguntando: quer ser curado? E a gente está cheio de
palavras cheias de questionamento, né? Cheias de questionamento. Não, Senhor, mas tem isso, tem aquilo, não tem como. Mas o Senhor nos chama hoje para uma cura na mente, uma cura na alma, porque é disso que a gente está precisando. Nos últimos dias a gente tem visto tantas coisas e infelizmente a nossa mente ela tem sido atacada de várias maneiras. Se a gente não parar para ler a Bíblia, não parar para escutar um louvor, não parar para buscar as coisas do Senhor, a gente não consegue suportar, não. Porque você tira 15 minutos para olhar no celular, você vê tanta coisa, mas tanta coisa que te tira a tua atenção, e desses 15 minutos, quando você vai ver, já foi 2, 3 horas. Isso é 15 minutos. Para a gente ver o tanto que a nossa mente, quando pega um aparelho desse, ele consegue nos dominar, né? Nos domina por completo. E é uma coisa que nós, como cristãos, devemos vigiar. Eu não falo como evangélico, eu falo como crente, mas sim como cristão, aqueles que servem a Cristo. Porque, como diz, né, o evangelho é uma parede aí que o povo colocou para dividir, né, as igrejas. Não, somos cristãos, cremos em Cristo, sabemos que Ele veio nessa terra para nos libertar, morreu por nós e para que nós tenhamos a vida eterna. Então, para que a gente tenha essa vida eterna, é necessário a gente ter a comunhão com o Senhor aqui. É necessário Ele tomar de conta da nossa mente, do nosso coração, né? Ele não divide a gente com ninguém. Então, não adianta a gente ficar em meio termo, né, em cima do muro. Esses dias eu estava vendo uma mensagem no Instagram que fala sobre isso, né? Tem tantos crentes vivendo em cima do muro que uma hora ele vai cair no lugar errado. Por quê? Por falta de discernimento, né? E eu coloquei isso. E essa queda errada vai levar para o inferno, né? Aí quando eu coloquei isso, uma pessoa veio e riu, né? Ah, mas tu não conhece o inferno. E nem quero conhecer. Eu não quero conhecer o inferno. Ah, ninguém foi lá. E nem quero ir. Eu não preciso ir lá para me conhecer. Aqui já me fala que lá vai ser choro e ranger de dente. O que é que eu quero num lugar desse? Se eu chorando aqui, me escabelando, eu já não fico bem, imagino lá que não vai ter o socorro, não vai ter o refrigério, não vai ter o refúgio. Então, por que não parar e pensar agora, seguir o caminho que o Senhor nos instrui, né? Vai, anda, vai, prossiga. É na frente mesmo, o caminho do Senhor não tem rota. A gente não vê rota no caminho do Senhor. É sempre reto, é só um alvo, ó, vai, prossiga. Vai ter várias coisas para te atrapalhar. Mas continua, peça a Ele que Ele vai na frente. Ele é o nosso escudo, né? A nossa defesa. Por que não convidar Ele para Ele ir nos defendendo de todas essas armadilhas, de todas essas ciladas que vai vir para nos impedir de continuar? Por que nos paralisar no meio do caminho e querer voltar para trás da onde Ele nos tirou? Por que não prosseguir? Igual eu falo, eu vim do mundo. Eu aproveitei o mundo, o que eu pude aproveitar, eu aproveitei. O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, eu fiz. Mas eu não tenho vontade de voltar para lá. Hoje eu agradeço o Senhor todos os dias por Ele ter me tirado dessa vida que eu tinha. E eu falo, né, que se não fosse a misericórdia de Deus, hoje duas coisas aconteceriam comigo. Ou eu estava presa, ou eu estava morta. Porque o salário do pecado é a morte, né? E igual eu estava conversando com os meninos hoje lá em casa. Hoje não, acho que foi na segunda. Foi a respeito disso, né? Não foi hoje mesmo, em questão de lei, né? A gente falando sobre leis, que a lei do mundo tem suas leis. Então a gente tem que obedecer às leis do mundo, né? Como a Bíblia também nos ensina. Que é para pagar tributo, paga tributo. Que é para dar honra, honra. Mas temos que obedecer às leis, né? Que está lá em cima, às autoridades. E eu explicando para eles, né? Aqui em casa tem autoridade. Teu pai, depois eu. E assim sucessivamente. Na escola tem os diretores, coordenadores, professores e assim. E no mundo também tem as suas ordens. E quando a gente não obedece, vai vir as consequências. No mundo mesmo, se as pessoas não obedecerem, ou ela vai presa, ou ela vai ser morta, né? Porque nem todo mundo vai ter aquela compaixão pela vida de ninguém. Vai vir as consequências, e eu estava falando para isso. Então, andem sempre pelo caminho certo. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não importa. Você fica calado, faça a sua parte. Faça o bem, não murmura, não se debate. Porque nem todo mundo vai agir da mesma forma que você espera. Cada um tem uma forma explosiva de agir. E a gente tem visto tantas coisas acontecendo
neste mundo, né? Com as crianças, com os adultos, com as famílias. É tanta destruição que a gente fica assim, meu Deus, se a gente não pedir o Senhor para nos cobrir, nos guardar, a gente não suporta não. E é perigoso também chegar até na nossa casa, né? Porque quando Deus não está no nosso meio, não está conosco, a tendência é só piorar. O inimigo, ele veio, né? Como diz a palavra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se a gente não tem Deus, a gente tem o diabo. E o diabo, ele vai fazer bagunça. O diabo, ele não está preocupado com as nossas vidas. Se a gente está fazendo a vontade dele. Claro que ele não está. Já está fazendo a vontade dele, ele vai se preocupar porque ele já sabe que é dele. Mas a gente, quando está pelejando para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus, ele vai vir sim querer fazer de tudo que a gente venha, né? Partir para o outro lado dele, né? Aí onde ele traz as facilidades, traz os vídeos, os vícios, traz tudo aquilo para nos interter, nos tirar da presença do Senhor, né? E hoje a gente tem visto que o entretenimento no mundo, ele é grande, tem sido grande, e a cegueira espiritual ainda maior. Quantos de nós não estamos na casa, não estamos no templo e estamos cegos? Cegos, com cegueira espiritual terrível, que não sabe, não vê a dimensão que está as coisas nessa terra, não vê a guerra espiritual que está sendo travada, né? Infelizmente, e é pessoas que têm quanto tempo que diz eu sou cristão, eu sirvo a Cristo, mas a gente vê que infelizmente estão cegos, já se deixaram se levar pelas coisas deste mundo. Então a gente vê que é necessário pedir ao Senhor uma cura, pedir ao Senhor uma libertação, mas é pedir com sinceridade, porque o Senhor ele faz nas nossas vidas. Mas a gente também entende que ele não é invasor, ele jamais vai nos invadir para trabalhar nas nossas vidas. Ele vai bater, e aquele que abre, ele vai entrar e vai fazer morada. Então é necessário que a gente pense, Senhor, entra mesmo, trabalha, me purifica, me limpa, tira tudo de mal. Porque a tendência nossa como ser humano é ser mal mesmo. A gente é ruim. Eu falo por mim, eu não falo para ninguém não. Eu sou a pior pecadora. Todo dia eu peco, todo dia, todo momento. Mas eu peço ao Senhor misericórdia, porque se deixar por mim, eu me fio no pecado mesmo. Não falo em questão de fornicação, isso não, gente. É a ira, né? Porque muitas das vezes a gente fala pecado, o povo só pensa em fornicação, adultério, matar, roubar, não. A ira, a fofoca, o engano, a raiva. Tem hora que a gente vê uma coisinha, a gente já faz uma tempestade. Uma coisa que eu peço muito ao Senhor, a ira. Eu peço ao Senhor para tirar isso de mim. Eu sou mansa, gente, eu estou sendo trabalhada. Mas tem um pinguinho de ira aqui dentro ainda que precisa ser tirado. Porque às vezes a gente age muito pelo impulso. E a gente peca nisso. Peca bastante. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Pedir misericórdia para o Senhor. E eu peço todo dia, Senhor, me liberta da ira. Me liberta da ira. Porque se deixar, eu vou para o inferno. Imagina, o Senhor vem e eu estou irada lá. Acabou. Passei o tempo que foi na igreja, servia, fazia isso. Por conta da ira, do pecado da ira, foi para o inferno, né? Então não é um pecadinho, ou não é uma coisa grande que a gente tem que se preocupar. É com as coisas pequenas mesmo, que para às vezes a gente não é nada. É igual o culto de ensino passado, a gente estava aqui aprendendo a respeito das pessoas que não irão entrar no céu, né? Fala a respeito da timidez, de quem rouba, de quem mata, do presunçoso, meio mundo de coisa. Você vai entendendo aquilo e muitas das vezes você fala, meu Deus, eu ainda tenho um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo. E é necessário a gente pedir para o Senhor libertar. É igual timidez. Quem eu imaginaria que um tímido não ia ir para o céu, né? Imagina, ser todo bonitinho, vem para a casa do Senhor, faz isso, faz aquilo, e por conta da tua timidez, você ir para o inferno. Não é uma coisa para a gente parar, para assim pensar, porque é sério. Timidez a gente pensa que é bonito, fala, nossa, é bonitinha, a pessoa é tímida. Não é, gente, porque isso aí é um pecado. E se a gente não vigiar e pedir para o Senhor nos libertar, não vai parar no inferno. Imagina o tanto que isso é sério. E é igual eu estou falando, é coisas que para a gente é pequena, mas para Deus faz total diferença. Imagina. Então é uma coisa que a gente tem que pedir para o Senhor, me liberta. Me liberta dia por dia. Eu ainda tenho um pouquinho, mas eu estou pedindo para o Senhor me libertar, uma timidez de sair mesmo falando do Senhor.
E muitas das vezes a gente tem isso. Eu não falo que é uma vergonha, eu não tenho vergonha de falar por falar de Deus. Eu, às vezes, dependendo do lugar, eu me encolho. Como que eu posso dizer? Tem medo de falar as palavras erradas. Isso! Falar palavras erradas ali por conta da timidez, por conta do nervosismo. E isso impede muitas coisas do Senhor agir através das nossas vidas. Porque se você for em qualquer lugar aí dessa terra, vai ter sempre alguém que precisa ouvir uma palavra de Deus, sempre. É dentro da nossa casa, é no trabalho, é na escola, é dentro do ônibus, aonde a gente for, é no caminho onde você vai e volta. Todo quanto é lugar existe pessoas que precisam ouvir de Deus. E muitas das vezes a gente se encolhe, né? Por conta da timidez. E isso o Senhor não quer, né? Então que nessa noite a gente possa, sim, receber a cura do Senhor. E escutar, assim como o Senhor falou para aquele paralítico, né? Vai e não peques mais. Para que não te suceda algo pior. Porque muitas das vezes o Senhor nos tira do pecado e a gente pensa que não vai acontecer nada, mas Ele nos diz na palavra dele. Pode acontecer algo pior, imagina. Então que a gente não deixe que a cegueira espiritual, a paralisia espiritual tome de conta do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. E que possamos pedir para o Senhor para Ele nos visitar e nos libertar de tudo isso que tem atrapalhado o agir dele, o operar a cura dele sobre as nossas vidas, amém? E até aqui foi até onde o Senhor quis me enviar. E eu convido os irmãos para a gente orar nesta noite, antes de finalizar aqui, para a gente estar pedindo ao Senhor para que Ele possa assim nos visitar e nos libertar, nos curar